boa tarde, na paz de Deus. Vamos lá dar continuidade às nossas meditações. Nós estamos lendo Josué. Por esses dias, por conta de alguns imprevistos, não deu para gravar vídeo, mas aqui estamos. Vamos tentar fazer uma minimização para chegarmos até o capítulo de número 6. Primeiro, quem foi o líder, guerreiro, profeta Josué? Josué, o seu nome por início era Oséias, mas a Bíblia diz que Moisés o passou a chamar de Josué, que significa o Senhor salva, Javé, salvação. Josué, ele é alguém que era guerreiro. Segundo os estudiosos, Josué foi treinado no exército egípcio, tanto que quando você vê logo a saída do povo do Egito, você vê que Josué foi quem estava na frente da luta contra os amalequitas. E Moisés estava no monte intercedendo pelo povo com as mãos erguidas. Josué, ele não é só um guerreiro, como nós vemos na luta contra os amalequitas e em todo o seu livro, mas a Bíblia também diz que ele era alguém que sabia com quem ele devia andar, a ponto de ele não sair do lado de Moisés. Ele estava na porta da tenda quando Moisés estava lá. Quando Moisés subiu ao monte, lá estava Josué. Aonde Moisés estava, Josué estava junto. Ensinamento: devemos andar com pessoas que nos aproximem de Deus. Josué, filho de Nun. Josué, sucessor de Moisés. Josué, juntamente com Caleb, foram os únicos que acreditaram que Deus daria a terra quando Moisés enviou 12 espias para espiar a terra prometida. Somente Josué e Caleb acreditaram que a terra seria deles. Josué, nós vemos em seu livro, vamos minimizar, tá bom? Para chegarmos no capítulo 7 e 8 amanhã e estarmos em dia. Não temos muitos segredos, né? Diferente das cartas paulinas, a qual estávamos estudando. Capítulo 1, nós vemos o chamado de Josué. Eu vou tentar destacar somente um ponto por capítulo, tá? O primeiro ponto que eu quero destacar aqui do livro de Josué, capítulo 1, é quando o Senhor diz: levanta-te. O Senhor diz isso, claro, que é para alguém que está prostrado. Talvez prostrado pela morte de Moisés. Talvez prostrado porque agora ele seria o líder do povo. Não sei, mas eu sei de uma coisa. Deus diz: levanta-te. Porque ele devia confiar naquele que o chamou, acreditar naquele que o chamou, pois o fortalecedor de Josué seria Deus. E Deus diz: levanta-te, e não só o manda levantar, mas o capacita para ser quem ele foi. Nós vemos isso no capítulo 1. Nós vemos também que Deus diz para ele não se apartar do livro da lei, né, que é o que pode verdadeiramente o direcionar se ele for fiel. Mas vamos lá, capítulo de número 2, um tópico aqui, é quando Josué envia 2 espias até a casa de Raabe, que ficava no muro da cidade. O exército, o rei, ficou sabendo desses espias, manda soldados até a casa de Raabe. Raabe eventualmente livra os 2 espias, né? E depois ela pede para que quando eles invadirem a terra, pois todos dentro daquela terra sabiam que aquela terra pertencia ao povo de Israel e que Deus a daria, tanto que todos estavam temendo por isso. Diz aqui, conforme nós vamos ver no capítulo de número 2. Um tópico presente aqui é quando ela pede livramento, quando eles invadirem a terra, e fica um fio de escarlate ali na casa dela. O que isso significa? De uma forma bem simples, talvez você até já ouviu sobre isso, é o símbolo do sangue de Jesus. É um símbolo do sangue de Jesus que salva até o pior dos pecadores. Uma prostituta, Raabe,
né? Isso daqui é um ensinamento para nós, que o sangue de Jesus salva até o pior dos pecadores. Paulo disse, né? Eu sou o pior dos pecadores, o maior dos pecadores. Capítulo 3. A travessia do Jordão. Esse daqui, você vai perceber que já é o primeiro milagre da parte de Deus com Josué como líder, para confirmar que Deus estava com Josué. Só que o que eu quero que você preste atenção no capítulo de número 3 é que os sacerdotes levavam a arca da aliança e quando eles tocaram na água, as águas se abriram. Só que as águas não se abriram por causa dos sacerdotes, não foram eles que fizeram isso, não foi Josué que fez isso, foi a presença de Deus quem fez aquilo. O que isso mostra? Se a presença de Deus não estiver sobre alguém, nada vai acontecer, e se ela estiver, coisas extraordinárias acontecerão. Então as pessoas não devem se gabar de nada, porque tem cargo, porque é sumo sacerdote ou coisas do tipo. Capítulo 4. A Bíblia vai falar das 12 pedras do Rio Jordão, que eles pegam para fazer um monumento. Mas o que me chama a atenção é que Deus diz aqui no capítulo 4, versículo 12, que as pessoas deviam estar armadas para quando fossem invadir a cidade. Isso significa que Deus ele faz a parte de derrubar a muralha, mas o povo faria a parte de exterminar seus inimigos. Dentro da obra de Deus em nossa vida tem a soberania de Deus e tem a nossa responsabilidade. Ambas as coisas andam juntas. Pois ele faz a parte dele e nós devemos fazer a nossa. Capítulo de número 5, a circuncisão do povo, a celebração da Páscoa, né? Quando o povo ainda não era circuncidado, Deus ele manda Josué circuncidar aqueles que nasceram no deserto, né? Porque tinha que se cumprir isso que começou lá com Abraão, né? E com Isaac. E nós vemos aqui que Deus ele também manda circuncidar o povo. Mas não somente isso, há a comemoração da Páscoa. E logo depois o que chama a atenção é quando o anjo aparece a Josué. Aparece a Josué e se apresenta como príncipe do exército do Senhor. Isso é o próprio Deus, o próprio Jesus, né? Aparece aqui. E no capítulo de número 6, que é o que nós estamos, eu estou minimizando os assuntos, tá? Somente para você compreender. Vai falar sobre eles rodearem a cidade durante 6 dias, no 7º dia dar 7 voltas. Primeiro, aqui fala de paciência. As coisas acontecem sempre no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Né? Deus ele poderia ter derrubado a muralha quando eles chegaram na frente da muralha, mas não, Deus fala, rodeia 6 dias e no 7º vocês dão 7 voltas. E nós vemos também a destruição dos inimigos e a salvação de Raabe, né? Então esses são os ensinamentos do capítulo de número 1, 2, 3, 4, 5 e 6, de uma forma bem simplificada. Amanhã falaremos sobre o 7 e o 8 de uma forma melhor. Amém? Deus abençoe.